Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 98111 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Decidindo usar o dinheiro para a glória de Deus. Talvez você pergunte, né? Ai, Cíntia, socorro! O que é que nós vamos aprender sobre esse assunto? Você está trazendo alguns assuntos aí que não está assim, ou que está mexendo muito comigo, ou que eu ainda não tinha parado para pensar. É isso mesmo. Vida financeira, como você lida com ela? Quando se trata de dinheiro, será que você sabe administrar bem as finanças que Deus tem colocado na sua vida? Que o Senhor tem abençoado a sua pessoa? Como é que você pode afirmar, ou será que você pode afirmar que você é uma mulher fiel em relação às finanças e que essa área também faz parte da sua espiritualidade? Pois bem, gostaria de perguntar para você, tchan, 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 tchan. Não sou o Silvio Santos não, quem quer dinheiro? Euro, dólar, real, muito ou pouco? Você sabe lidar com dinheiro? E mais, será que você já decidiu usar o seu dinheiro para a glória de Deus? Por que eu estou perguntando isso? Eu estou perguntando isso, nós acabamos recentemente de fazer menção à nossa pátria, não é? Estivemos ontem comemorando o Dia da Independência. Ano que vem já serão 200 anos, olha aí, uma data importante. E nós sabemos que vivenciamos também uma crise financeira no nosso país. Aí talvez você diga, é verdade, existe uma crise financeira no nosso país. Mas eu não tenho dúvidas que talvez essa crise financeira esteja instalada aí na sua casa. Talvez você esteja afundada em dívidas, mas você diz que conhece a Jesus, mas você está com sua Bíblia para cima e para baixo, mas você só sabe comprar fiado. E quantas vezes nós vemos muitos escândalos, minhas queridas, relacionados ao dinheiro. Como você lida com o dinheiro? A forma como você lida com o dinheiro revela a sua verdadeira espiritualidade. Então, finanças, dinheiro, tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Eu gostaria que você me ajudasse aí nos textos bíblicos, colocando no chat como você já tem feito, mas eu gostaria de deixar o versículo base que nós vamos ter e ler agora, né, ter como base mesmo ele, que se encontra em Provérbios, Provérbios capítulo 30, versos 8 e 9. 2 versículos para que você tome nota aí. E não fique assim desesperado dizendo, ai Jesus amado, eu estou afundada em dívidas, né? Eu preciso de orientações bíblicas e práticas sobre esse assunto. Que bom! E essa é uma hora em que a gente vai poder tratar sobre esse assunto. Bom, nos diz o seguinte, a palavra de Deus, Provérbios capítulo 30, versos 8 e 9. Afasta de mim, Senhor, a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga,
quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Vejam que, como tudo na vida, nós precisamos ter um equilíbrio financeiro. E você? Será que você não está se afundando nessa área? Ou talvez nunca tenha nem parado para pensar que essa é uma área importante, porque todos os dias nós lidamos com dinheiro, muito ou pouco, e não importa a quantidade que você ganha. Infelizmente, no nosso currículo acadêmico, nós não temos áreas ou disciplinas ou cadeiras que nos eduquem financeiramente, não é verdade? Talvez você não tenha tido, por exemplo, o privilégio de vivenciar ou de viver numa família que é regrada, que sabe ter controle sobre as finanças, que não ostenta, que leva uma vida de forma frugal, como toda mulher reformada deveria fazer. Porque o dinheiro em si, minhas irmãs, não é pecado, não existe pecaminosidade nisso. E você pode ter muito e ter pouco. O grande X da questão é, você glorifica a Deus com as finanças? O dinheiro lhe controla ou você controla o dinheiro? Então são algumas perguntas que eu gostaria de deixar já de antemão para que você pudesse ir pensando como é que você lida com essa área na sua vida. Afinal de contas, não é o dinheiro que nos dá o contentamento, mas é a pessoa bendita de Jesus. Contudo, a palavra de Deus já nos diz que tendo com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, muitas vezes, com aquela ganância de querer ter muito, você acaba não glorificando a Deus. Por outro lado, a sua preguiça, o seu não buscar trabalhar, que também faz parte do mandato cultural de Deus, faz com que você esteja sempre aquém, sempre, ao invés de ajudar, sendo um necessitado. Então, nós não podemos ficar nem de uma ponta do pêndulo, nem da outra. Mais uma vez, volto a dizer, precisamos ter o equilíbrio, assim como em todas as áreas. Porque a palavra do Senhor nos diz, em 1 Timóteo, capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é a partir dele que muitas vezes, nessa cobiça, alguns se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Então, quais são as razões que talvez você esteja não enxergando a necessidade de tomar nota, de aprender, de se aperfeiçoar nesta área financeira? Muitas vezes você está clamando por socorro, né? E por que você está clamando por socorro? Porque muitas vezes você está vivendo sem enxergar a sua realidade, muitas vezes com dívidas justificadas como compra de casa, estudos, né? Causadas, muitas vezes você também vive endividada porque são causadas por decisões precipitadas e tolas e na maioria das vezes e sempre, na verdade, não são decisões acertadas se você vive tomando decisões precipitadas ou tolas, se o dinheiro lhe domina e não você que o domina. Ou, outras vezes, essas dívidas são até justificáveis. De repente, você está endividada porque você teve uma doença repentina, infelizmente alguém faleceu na sua família, você ficou desempregada, né? Como eu falei para vocês, muitos ficaram desempregados também, além da crise de saúde. Estamos ainda passando por uma crise financeira no nosso país. Ou até mesmo um desastre natural que tenha acontecido. Você pode estar pedindo socorro, porque você também pode estar com dívida assumida, porque quis ajudar alguém, e olha, muito cuidado, a Bíblia diz, às vezes você foi fiador de alguém, às vezes até da própria família. Quantas e quantas vezes a gente percebe que essa é uma área que dá muito problema. Precisa ser uma família educada e ajustada financeiramente, para que o seu auxílio sirva de bênção e não de maldição. Muitas vezes você sabe até lidar com dinheiro, mas a sua família é tão desorganizada financeiramente, vive endividada e vive achando que porque você é uma pessoa honesta, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que sabe poupar, uma pessoa que não gasta tudo que ganha, é como se você tivesse sempre a obrigação de estar suprindo aquilo ali para sua família. Então, nós precisamos ter sabedoria vinda do alto para que a gente não venha a deixar de glorificar a Deus nessa área, né? E muitas vezes você pode até estar endividada, sabe por quê?
porque você quer financiar um estilo de vida que está muito além das suas condições. Ou seja, observa o amigo que anda e tem determinada casa, determinados móveis na casa. Tem pessoas que têm condição de comprar, por exemplo, um acessório do banheiro por R$ 1.000. Talvez seja o salário que você ganha para o mês inteiro. E você não precisa imitá-lo, porque o seu valor não está naquilo que você tem, mas naquilo que você é. Então, nós precisamos ter essa compreensão. E muitas vezes o seu endividamento procede dessa cobiça, porque você quer ter um estilo de vida que não condiz ou que está além da sua condição financeira. Então, muitas vezes você sucumbe facilmente a essa cultura secular que nos é colocada, vivendo pelo conselho dos ímpios, conforme nos diz ali o Salmo de número 1, de que você tem que ter e ter. Existe uma música muito legal do Estênio Márcio que uma das frases da sua letra é: eu não quero ter, eu quero ser. Você também deveria querer ser mais parecida com Cristo e não ficar tão preocupada em ter e ter, principalmente quando se trata de dinheiro. Apesar de que eu volto a enfatizar, oro a Deus para que Ele lhe faça próspero na área financeira. Isso não é pecado. Se o seu trabalho é lícito, se você faz os seus investimentos, se você faz o seu dinheiro render, você não deve simplesmente trabalhar para ter o dinheiro, mas você pode ter o seu dinheiro trabalhando para você. Então, nós queremos que os nossos corações desejem, né, anelem a ter um conhecimento mais profundo sobre essa área, porque se você vive endividada e isso se tornou uma forma de vida aceitável nessa cultura errada, como é falado nos dias de hoje, isso está baseado em ganância, isso é um desejo pecaminoso, isso se torna um pecado, isso se torna cobiça e muitas vezes você até ora, por mais que a Bíblia diga que a gente não sabe orar, e quando você ora, mesmo sem saber orar, você tem aquela oração, digamos assim, egoísta e gananciosa, só pedindo: ai, Senhor, me abençoa por um carro novo, me abençoa por uma casa nova, me abençoa por um celular de última geração, enfim. Nada dessas coisas, volto a enfatizar, é pecaminoso se você pode assumir tudo isso e glorificar a Deus através do seu dinheiro. Então, não podemos estar imersos, né, em uma cultura de pensamento secular que é contrária aos padrões bíblicos. Você precisa compreender essa área, você precisa aprender a lidar com dinheiro, até porque existe até, como é que chama, alguns transtornos de aprendizagem relacionados ao dinheiro. Você sabia disso? Talvez você até nunca tenha ouvido falar sobre isso. Como eu sou psicopedagoga também, então às vezes é pouquíssimo falado. Existe um transtorno de aprendizagem chamado descalculia, e a descalculia assim como tem a dislexia, que é uma dificuldade, não é só uma dificuldade, é um transtorno porque é neurológico, mas não tem nada a ver com demência e nem falta de inteligência, tá? A dislexia é mais relacionada à leitura, e não vou adentrar nesse assunto aqui em si. A descalculia já é relacionada aos cálculos. Você tem dificuldade muitas vezes de fazer conta, até mesmo dentro dessa descalculia existem algumas subdivisões, pelo menos 6 delas, que são as mais comuns e as mais estudadas. E uma delas é uma dificuldade que a pessoa tem, inclusive, de lidar com dinheiro. Como assim, Cíntia? Lidar com dinheiro em relação, por exemplo, vamos pegar uma vivência prática. A saber quanto custa determinada coisa. Se você vai pagar, digamos que você vai no supermercado, você vê lá 1 quilo de arroz, vamos colocar um valor assim, imaginário, né? R$ 5. E você pega e dá os R$ 10 no caixa, mas você não sabe, porque você tem descalculia nessa subdivisão, quanto vai ser seu troco. Então, se a pessoa quiser lhe enrolar, ela lhe enrola. Se ela quiser lhe dar R$ 2, ela deu e você diz obrigada. Então, muitas vezes você pode até ter esse problema e nunca parou para pensar nisso. Vê que maravilha podermos estarmos juntas, né? Essa tarde é tarde também de conhecimento. Enfim, só uma palhinha para você parar e pensar nessa área com um pouco mais de atenção.
A razão, minhas queridas, porque muitos cristãos ficam endividados está, assim, basicamente baseada em uma série de transgressões. Eu queria que você não ficasse com raiva de mim, porque o que eu vou falar é bíblico. Mas você precisa rever os seus conceitos em relação às finanças, em relação ao dinheiro. E quando eu falo dessas transgressões, transgressão é algo pecaminoso. Por exemplo, eu vou citar aqui pelo menos 5, tá? Para que a gente não gaste muito tempo. E aí você pode ir tomando nota e ajudar quem está chegando agora, colocando aí no chat. Nós cristãs muitas vezes ficamos envolvidas ou endividadas porque nosso estilo de vida está baseado em uma cultura que preza pelo ter e muitas vezes vivenciamos com as várias transgressões. Eu vou citar 5. Qual a primeira delas? E não é por ordem de prioridade. Prioridades erradas. Muitas vezes você não tem nenhum real, nenhum cibazol, como diz o outro, nenhum se tem, nenhum realzinho, porque as suas prioridades estão erradas. E aí você pode dizer assim, Cíntia, como assim as minhas prioridades estão erradas? A palavra do Senhor nos diz que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o Senhor. Isso tem aplicações práticas na forma como contribuímos no uso do nosso tempo, do nosso dinheiro e das nossas atitudes. Essa prioridade definitivamente aparecerá nos nossos orçamentos pessoais. Como é que andam os seus orçamentos pessoais? Muitas vezes você é uma mulher tão organizada em tantas áreas. Quer ver uma coisa básica? Você tem um planejamento familiar em relação às finanças? Você que é mãe, você que é avó, você que é jovem, você sabia que você deve ter uma planilha, um planejamento financeiro? Quanto que eu ganho, entradas, quais são as minhas despesas, quais são as saídas, qual porcento que eu vou deixar para não gastar todo o meu dinheiro. Olha aqui, meninas, existem várias formas de se organizar financeiramente, mas se você nunca parar para pensar nessa área, você vai continuar endividada e vai se tornar uma bola de neve. Você vai completar 20 anos, você vai completar 30, 40, 50, talvez você tenha 70 anos e você seja uma pessoa que tudo que ganha, gasta. Tudo que ganha, gasta. Você não tem nem a prudência de ter, quer ver, coisas básicas, um plano de saúde, uma reserva financeira para um caso de doença, para ter com que acudir ao necessitado, inclusive, não é assim que a mulher de Provérbios 31 vivia? Sim, ela trabalhava, ela tinha uma mente empreendedora, mas ela também tinha uma reserva para acudir ao necessitado. Às vezes, minha querida, você trabalha e nunca pode ajudar ninguém. Que tipo de trabalho é esse? O que é que você está fazendo com o dinheiro? Então, muitas vezes, a sua prioridade está errada. A nossa prioridade não é trabalhar, ou ter. E lembre-se que eu estou falando que o dinheiro não é pecado. O dinheiro é bênção de Deus. Se você souber administrar, desde o básico do básico. Se você é uma mulher cristã, você já entendeu na palavra de Deus. Olha que lindo esse canto dos pássaros. Ó. Conseguiu ouvir? É aqui, ó, no Jardim da Bênção, que eu ofereço para todos vocês, inclusive. Essas flores, esse canto dos pássaros. Aliás, falando em pássaro e falando em finanças, lembra que o Senhor diz assim, por que vocês andam ansiosos? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Afinal de contas, vocês não valem muito mais do que os pássaros. E os pássaros não trabalham. E eu os sustento. Trabalho é bênção de Deus, não é o trabalho que te sustenta, é o Senhor que é provedor da nossa vida. Você precisa compreender isso, você precisa levar a sério essas verdades do Senhor, para que a sua vida financeira possa ser uma área e o seu lidar com o dinheiro possa ser algo que glorifique a Deus. E eu volto a falar, não importa se você ganha pouco ou muito, quem é fiel no pouco é no muito. Se você não tiver controle financeiro, se você for descontrolado financeiramente, e não pense que descontrolado financeiramente é só o endividado, não. Às vezes você não está endividado,
mas você ganha ali 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil e não tem uma reserva, não tem um investimento. Continua comprando compulsivamente, compra até muitas vezes errado, nem observa o tamanho se for uma roupa, desde as coisas mais simples, ou gasta tudo com comida porque come as emoções, ou continua vivendo ainda sem um planejamento financeiro. Você quer ver para pensar? Muitas vezes você está vivendo de aluguel, o dinheiro que você paga de aluguel seria o dinheiro que você poderia pagar numa casa própria. E os anos já se passaram e você não dá importância a essa área. Todos os valores que a gente não consegue administrar de forma correta, vai simplesmente para o bueiro. Aquilo que o Senhor nos dá, não estou dizendo com isso que viver de aluguel é errado, obviamente que não. Eu só estou falando que muitas vezes, se você fizer a conta, faça a conta de quanto que você já pagou de aluguel, você já teria sua casa própria, com esse mesmo valor, que é o mínimo, né? É o mínimo que a gente tem uma moradia, nem estou falando em outros investimentos maiores. Então, minhas queridas, muitas vezes nós estamos transgredindo, eu falei aqui para vocês que ia citar 5 áreas, dentre elas a primeira que eu falei foi as prioridades erradas. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde é que anda o dinheiro na sua vida? Ele nem deve fazer seu olho brilhar, você nem deve ser canguinha, né? Atravessar um rio com um comprimido e ele não derreter, de tão canguinha que você é, porque tem mulher que é isso mesmo, tem que economizar. Não, a gente precisa usufruir também do nosso dinheiro. Tudo na vida é o equilíbrio. Não adianta nada você trabalhar, você nem ter dívidas, mas você viver com aquela mentalidade de pobreza. Sabe o que é mentalidade de pobreza? Sempre reclamando. Às vezes você vê, às vezes você até tem boas condições, uma casa bonita, arrumada, aprazível, um carro legal do ano, isso nada é errado, tá? Um celular bom, você tem investimento de umas 3 casas que você coloca para alugar e esse dinheiro já ajuda a pagar o próprio aluguel da casa, enfim. Mas quando você abre a boca, você está sempre dizendo que não tem dinheiro, parece que não condiz o que você tem com a fala. Parece até, às vezes dá até impressão e vontade de dar uma cesta básica para algumas pessoas, mesmo você vendo que tem tantas coisas, de uma fala tão infeliz que é, de estar sempre dizendo que não tem e que não pode. Então a gente precisa analisar verdadeiramente a nossa vida. Um outro problema nessa área é a idolatria. Sim, idolatria. Não podemos servir ao dinheiro. Será que o dinheiro não está tomando conta do seu coração? E quando eu falo em servir aqui é adorar, né? Jesus não nos incita não a juntar tesouros aqui nesta terra, mas no céu. E nós prontamente transformaremos as bênçãos de Deus em ídolos. Se você estiver só procurando ter para juntar coisas aqui, querida, é em vão. Procure viver bem, procure sim usufruir da inteligência financeira que o Senhor lhe deu, de ter uma boa aparência, de deixar os seus filhos bem vestidos, dentro das suas posses, adquirir aquilo que você precisa, mas você não deve servir ao dinheiro, você não deve ter esse ídolo no seu coração, muito mais idolatrar o dinheiro ou achar que você é melhor do que o outro, simplesmente por aquilo que Deus proporcionou que você tivesse. Como anda o seu coração em relação a isso? Será que aí dentro do seu coração não existe ídolos em relação ao dinheiro? Lembre-se, mais uma vez, nem um lado da moeda e nem o outro, né? Ó, nós temos que ter o equilíbrio, olha aí, ó. Olha o euro aqui, nem um lado e nem o outro. Nós podemos olhar tanto um como o outro. Trabalhar com as próprias mãos naquilo que for honesto, usufruir daquilo que o Senhor permite lhe ter, mas não achar que você é melhor do que ninguém, porque você teve uma oportunidade maior. Ou até mesmo desprezar algumas pessoas porque você não considera com a mesma classe econômica que você tem. Isso não procede da Bíblia, isso não procede de Deus e o Senhor nosso Deus não nos permite que nós, se queremos ser mulheres bíblicas, vivamos assim. Um outro problema ainda relacionado ao dinheiro é a cobiça. É um problema sério a cobiça. Essa é uma transgressão direta, querida, do 10º mandamento. Hoje a cobiça está evidente no nosso desejo de quê? De não ficar para trás.
Imagina, a minha amiga tem isso, a minha amiga faz assim, a minha amiga ganha 1.200 e gasta 1.000 no supermercado. Nem vou falar nesse assunto, né? Será que chegamos a considerar se realmente precisamos ou não daquilo que nós estamos adquirindo? Qualquer uma das coisas ou dos serviços dos quais o mundo desfruta que a gente quer imitar, isso se torna uma cobiça. E Paulo nos exorta em Romanos: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sabeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12 já nos instrui a palavra de Deus em relação a isso, verso 2. Ou seja, não vos conformeis com este século, não tomai a forma, literalmente é isso que significa, né? Pensa numa forma de bolo, quando você coloca ali a massa, ela não vai tomar aquela forma? Eu e você, como mulher cristã, não devemos tomar a forma do mundo quando se trata de dinheiro. Eu e você deveríamos ser as mulheres mais inteligentes financeiramente, porque o nosso Deus é o Deus do ouro, da prata, de tudo que tem. Ele nos deixa um mandato cultural para que nós estudemos e estude, seja a melhor aluna. Queira trabalhar, faça seus concursos, invista seu dinheiro, se desenvolva nessa área, mas não faça com que o trabalho seja um Deus para a sua vida. É muito comum, infelizmente, muitas pessoas, muitas mulheres começam a trabalhar, esquecem que existe um Deus. Não tem mais tempo de servir ao Senhor, não tem mais tempo de estar no meio do povo de Deus, seculariza o dia do Senhor, gasta além do que pode. Então a gente não pode incorrer nesse problema também. Um outro problema que ainda envolve o dinheiro é a falta de contentamento. Por que existe falta de contentamento? Porque existe ganância no coração. Nós sempre vamos querer mais. Uma vez perguntaram ao homem considerado mais rico do mundo: quando que você vai parar de querer ter mais dinheiro? Sabe qual foi a resposta dele? Só mais um pouquinho. É assim que você vive? Considere a palavra de Deus. O meu e o seu contentamento, se não estiver em Cristo Jesus, não existe contentamento na nossa vida. Nem o dinheiro, vai ser uma água rota. Você vai buscar a razão de viver em muitos lugares. Talvez o seu Deus seja o seu trabalho. E olha que eu estou falando de coisas lícitas, hein? Talvez o seu Deus seja a sua família, é uma bênção de Deus a família. Depois de Deus é o melhor tesouro, o maior de todos aqui na terra. Mas a sua família não deve estar na frente do Senhor. Porque o Senhor Deus dá e o Senhor Deus tira. Então você precisa cuidar do seu coração para que você não incorra em pecados em relação a isso. Um outro problema ainda relacionado à vida financeira ou a usar o dinheiro para a glória de Deus é exatamente a falta de domínio próprio. Falamos um pouco sobre domínio próprio a semana passada. Temos na nossa playlist, quando tratamos ali fruto do Espírito, um estudo inteiro relacionado ao domínio próprio, né? E colocamos aqui como se fosse o quinto problema, porque a causa principal da falta de domínio próprio é a falta do fruto do Espírito. Felizmente, se somos verdadeiramente crentes em Cristo, o Espírito Santo habita em nós e nos dá condições de desenvolvermos uma vida necessária com essa virtude chamada domínio próprio. Muitas vezes não analisamos o nosso coração. Deixei aqui para você 5 razões, porque muitas vezes você se encontra endividada, né? E não percebe que essa também é uma área que você precisa melhorar para que a sua espiritualidade seja uma espiritualidade que sirva de modelo para outras mulheres. Será que é assim que seus colegas lhe veem? Ou você não aguenta ver uma promoção? Ou você não aguenta ver um parcelamento no cartão de crédito? Se você não tem uma vida financeira ajustada, se você não sabe administrar o dinheiro, vou dar um conselho para você. Você não pode ter cartão de crédito. Cartão de crédito não é dinheiro seu. Empréstimo de banco não é dinheiro seu, são facilidades, mas você está utilizando o dinheiro de outras pessoas, não é errado, mas você precisa entender, porque senão eu vou comprar no cartão de crédito, e você não tem nem noção de em que pé está as suas finanças, né? Graças a Deus que Ele nos enviou Jesus Cristo para que pudesse pagar o nosso pecado na cruz, né? Porque embora muitas vezes não estejamos livres da dívida financeira,
nós podemos estar livres da dívida do nosso pecado, mas isso não nos isenta em querer ter uma vida de santificação, de consagração em relação às finanças, em relação ao dinheiro. Afinal de contas, nós queremos, estamos decidindo, né, usar o nosso dinheiro para a glória de Deus. Então a gente precisa ter muito claro em relação a isso. Quando falamos de dinheiro, nos lembramos aqui que tudo que nós recebemos, nós devemos ser fiel ao Senhor, devolver a 10ª parte, parece básico, você que é cristã, mas muitas vezes você rouba do Senhor, você não devolve nem o seu dízimo. Isso aqui é uma coisinha básica da vida cristã, muito básica, não estamos falando de coisas maiores. O dízimo, que é o 10% do que você ganha, não é do que sobra, porque muitas vezes nem sobra. Então, se você recebe R$ 1.200, qual seria o seu dízimo? 10%. E também não é a última coisa que você retira, é a primeira coisa, é a primícia. Oferta, dízimo, faz parte do culto ao Senhor, por isso que você vai para a casa do Senhor, por isso que você leva, consagra ao Senhor com o coração agradecido por aquilo que o Senhor lhe deu. Então a 10ª parte não é dada, porque dízimo não se dá, se não é nosso, ele é simplesmente devolvido. E os outros 90%, o Senhor dá e deixa para que você administre da melhor forma possível, porque eu e você vamos prestar conta de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Então, querida, verifique aí as suas prioridades. Será que você tem contribuído com a obra do Senhor? Se você é uma dizimista fiel, você já está contribuindo. E a Bíblia fala sobre ofertas, além do dízimo, no Antigo Testamento, inclusive as ofertas, a Bíblia trata de uma palavrinha que eu acho bem interessante, que fala assim, as ofertas pesadas. Ou seja, muitas vezes as ofertas ainda eram maiores do que o próprio dízimo. Você é uma mulher assim, generosa, abnegada, você já entendeu que o Senhor deseja, e como é uma bênção uma mulher que já entendeu isso, que também retira parte dos recursos para investir em coisas de valor eterno. Ao invés de ficar comprando 50 pares de sapato, ao invés de ficar comendo todo o dinheiro, ela vai fazer, sabe o quê? Ela vai ter um orçamento familiar financeiro, e ela vai reservar para quê? Para comprar Bíblias, para distribuir. Você é uma mulher assim? Quantas Bíblias você distribui por ano? Você diz que Jesus é a sua maior riqueza. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aproveito para divulgar essa maravilha da Bíblia que muitas de vocês já têm. E tem sido um canal de bênção, né? Você pode, inclusive, nos ajudar a divulgar na sua igreja, na sua SAF, na sua federação e ter um projeto de distribuição de Bíblias, né? A Caminhada Bíblica é uma Bíblia que vem normalmente inspirada por Deus, mas que tem um diferencial da explicação de uma mensagem cristocêntrica de cada capítulo da Bíblia. É uma riqueza de material, desenvolvida com muito estudo, a partir do mestrado e doutorado do meu amado esposo, Daniel Alves, e tem servido de bênção para o nosso imenso Brasil. Temos distribuído, feito chegar em todos os lugares, todos os estados do nosso Brasil já tem. O que tem menos tem pelo menos uma, mas todos já têm. Mas de repente você ainda não tinha conhecimento. Ao invés de você comprar um presente no aniversário, por que você não dá uma Bíblia para o seu dentista, uma Bíblia para o seu vizinho, uma Bíblia para o seu médico, uma Bíblia para a sua mãe, uma Bíblia para o seu filho? Por que você não adquire a Bíblia? Não é apenas adquirir, mas ler, meditar, aprender, ter alegria em se alimentar. Esse sim, é um alimento de valor eterno. É um alimento que só Jesus verdadeiramente pode dar. E quem se alimenta dessa palavra terá a vida eterna. Você sabe o impacto que uma Bíblia pode causar na vida de uma pessoa? Gente, eu incentivo a vocês, meninas, a distribuir a Bíblia. Às vezes você diz assim, mas essa pessoa já deu tanto trabalho. Olha, eu vou ler para você como testemunho a dedicatória. Essa Bíblia aqui foi o meu marido, foi a primeira Bíblia que ele, assim que a Sociedade Bíblica publicou, ele me deu a Bíblia e ele colocou aqui na primeira página como uma dedicatória. Tem o seguinte escrito, Cinzinha, é assim que ele me chama. Obrigada por me ensinar a ler a Bíblia. E olha onde isso chegou. Te amo. Sou abençoado por teu intermédio. Seu esposo, Daniel.
toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. Não dá tempo de contar a nossa história, mas o Daniel não era cristão e a gente teve esse privilégio de poder orar e ensinar, né? Eu tive esse privilégio, os primeiros passos, mostrar que existia uma alegria, uma fonte de alegria que é Jesus Cristo, ensinar a ler a Bíblia, doar a Bíblia, enfim. Você pode ser um canal de bênção na vida de tantas outras pessoas que talvez você não tenha nem noção. E ainda se tratando sobre o dinheiro, a Bíblia diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. Lembra o que eu falei, não é com as sobras, as primícias da tua renda. Então, minha querida, não hesite. E se você está com problema nessa área, devolva ao Senhor o que não é seu. Porque senão você vai ter um saquetel furado e nada vai dar certo. Às vezes você não devolve o dízimo, daqui a pouco você está gastando tudo com remédio, daqui a pouco alguém lhe assalta, daqui a pouco o seu carro quebra. Quando você vai ver, pois é, cadê a sua fidelidade? Fala uma coisa para você, o nosso Deus não precisa do seu dinheiro nem do meu. O que nós mostramos quando devolvemos os valores para o Senhor é a nossa fidelidade e a nossa obediência ao Senhor. Por isso que tratar sobre finanças e sobre dinheiro é algo muito importante na nossa vida. Você precisa compreender o valor dessa área para poder você, de fato, ter essa habilidade, né? Peça a Deus a inteligência financeira. Peça a Deus a habilidade nessa área. Comece a ver desde as pequenas coisas até as maiores. Precisamos sempre observar as verdades paralelas e absolutas do Senhor como soberania de Deus e responsabilidade humana, sabendo que Deus é o dono do ouro, da prata, mas eu tenho a responsabilidade de administrar, de correr atrás, de trabalhar, de ser honesta, de ser fiel, de fazer esse dinheiro servir de bênção, não de Deus na minha vida, mas de bênção na vida de tantas outras pessoas. Precisamos orar como se todo trabalho fosse inútil. E precisamos trabalhar como se toda oração fosse vã. Tome cuidado com a autossuficiência. Tome cuidado com a sua área financeira. E olha, veja como é que você pode sair das dívidas. Veja como esse dinheiro pode ser rendido. Procure fazer uma declaração de bens de forma prática, né? E responsabilidades. Ou seja, você precisa saber onde você está hoje, ou seja, no presente, a despeito de como você chegou nesse estado, ou seja, fazer um mapeamento das suas dívidas para observar por que você se endividou, por que você tomou decisões tolas. Será que você não está sucumbindo em algumas tentações ou cobiças? Faça uma listinha dos seus bens, ou seja, tudo que você tem, o que você possui, ou talvez você diga tudo que eu não consegui ainda, né? Das suas responsabilidades também, o que você deve, as suas dívidas. Faça um orçamento familiar, como eu falei, são dicas práticas, sugestões práticas, para que você enxergue, assim como nós temos que ter a balança, porque ele vai revelar o nosso peso, nós precisamos ter consciência de quanto ganhamos, do que temos para pagar, do que vai sobrar ou do que estamos endividados, para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Você deve olhar realisticamente para o tamanho do seu problema, a fim de que você tome decisões acertadas e abandone tudo que não tem agradado a Deus em relação ao dinheiro. Vamos agora trazer algumas dicas práticas. Eu agradeço a Deus pela forma como eu fui criada e, aliás, eu agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe, que sempre foi uma mulher econômica, sempre nos deu tudo aquilo que a gente precisava, nunca nos faltou nada, mas nunca nos permitiu chegar a querer colocar a mão ou o chapéu onde a mão não alcança, né? Com muito trabalho, com muito suor, ela nos deu literalmente, né, uma aula na prática sobre vida financeira. E eu agradeço a Deus, viu, mãe, pelo seu exemplo, pelo seu ensino na prática, pela sua forma de viver, porque eu não tenho dificuldade, graças a Deus, nessa área. E nós precisamos aprender. Eu estou falando para um grupo de mulheres, aqui nós temos mulheres muito jovens, que talvez nunca tenham dado importância a essa área. Nós temos mulheres de todas as idades, de todo o nosso amado Brasil, e nós precisamos levar em consideração, se queremos ter decisões acertadas, a vida financeira. A vida financeira tem tudo a ver com espiritualidade. Afinal de contas, o Senhor nos diz, a ninguém deveis, a não ser o amor.
Você não deve ser uma crente caloteira, você não deve comprar e não pagar. Seja sua palavra se ensina ou não, honre os seus compromissos, porque vale muito o nome de uma pessoa. Imagina se o seu nome está no SPC. Se está, minha querida, vá arrumar. Vá arrumar. Ainda que sejam por situações adversas, vá arrumar, retire. Como, Cíntia? Vou dar algumas dicas práticas para você. Olha, às vezes você está até poupando algum dinheiro, mas eu quero falar para você o seguinte, os juros da poupança são menores muitas vezes do que os próprios juros da sua dívida. Então não vale a pena. Use as suas economias para ir pagando as suas dívidas, amenizando as suas dívidas. Faz um mapeamento do que você deve. Quem sabe você começa do menor para o maior, porque aí você, se você deve em 10 lugares, eu já ajudei algumas pessoas assim, a pessoa tinha pelo menos uns 20 lugares que devia. Tá, então vamos começar aqui pelo menor, né? Dando um auxílio financeiro, uma consultoria financeira. Eu sou formada em matemática, amo mexer com número, com dinheiro, olha, é uma coisa maravilhosa quando Deus vai nos abrindo a mente para essas áreas. É maravilhoso a gente poder, usando e vendo biblicamente que é possível, o Senhor deseja trabalhar em cada área da nossa vida, inclusive sobre as finanças. Então você não começa, ai Cíntia, mas eu estou com essa dívida gigante, mas eu não consigo pagar. Então começa a pagar pela menor e vai eliminando. Até psicologicamente você já vai ficando mais feliz, porque já eliminou uma, já eliminou duas e assim vai, né? Decida quais dívidas listadas em sua declaração são de fato justificáveis. Verifique se é de fato indispensável o que é dispensável, porque às vezes você pode estar enganando o seu coração. Você pode estar enganando seu coração, você pode ser desequilibrada emocionalmente e financeiramente. E uma coisa puxa a outra. Então trabalhe, peça a Deus que ajuste na sua mente as finanças que Ele lhe deu. Pague sim aquilo que você está devendo, aquilo que está lhe causando muitos juros. Não vale a pena. Se você está devendo e tendo débitos, por exemplo, com muitos juros, com empréstimo, etc., não é hora de você estar poupando, entendeu? Claro, o que você ganha na poupança é muito menor do que o que você está devendo. Qual seria então, Cíntia, o que é que eu devo fazer? Elimine a dívida. Não tem como poupar se está com dívida. Você deve eliminar todas as dívidas. Pague todas as dívidas que incorreram em multas ou maior dinheiro, se você já não tem mais nem aquele, quanto mais outros. Se você tem um montante fixo com o qual pagar suas dívidas, talvez você diga assim, eu tenho, ou talvez a sua resposta seja, eu não tenho nada para pagar as minhas dívidas. A sua única esperança é trabalhar. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Precisa trabalhar. Meninas, não é porque Deus é soberano que o trabalho vai cair do céu. E se caísse do céu, quem garante que seria na minha cabeça? Olha a responsabilidade humana. Estão lembradas? Falei há pouco. Nós precisamos trabalhar. A esperança é trabalhar para sair do problema o quanto antes possível. Como, Cíntia? Procure ganhar mais dinheiro. Ai, como é que eu vou ganhar mais dinheiro se o meu chefe não aumenta o salário? Faça uma renda extra. Vá fazer limpeza nos lares. Vai cortar grama, vai fazer bolo, olha, vai fazer campeonato de berinjela, vai fazer trabalhos artesanais, vamos fazer renda extra. Quer ver uma dica boa? Observe dentro da sua casa, estou dando sugestões práticas. Tanta coisa que você tem na sua casa que você nem usa. Por que você não vende algumas coisas? Às vezes você tem tanta roupa que não cabe no seu guarda-roupa, quando abre a porta assim, cai tudo em você, não é? Mas você vive dizendo que não tem roupa. E vai comprando mais, e vai comprando mais. Para quê? Hoje existem tantos aplicativos, existem tantos briques ou brechós, inclusive de coisas usadas. Sabia disso? Faça dinheiro. Desapegue. O que você não está usando? Aí já vou usar o estudo da semana passada. Você está aí com 20, 10... 15 quilos a mais, guardando roupa e se frustrando. Que tal você vender? Para ter, se você está devendo, para poder ir quitando as coisas, né? Ou até mesmo para você, se não está devendo, mas não está com nenhum dinheiro extra, então você vende isso que você não está usando por um preço acessível e você compra aquilo que você está precisando. Faça o dinheiro trabalhar para você, tenha inteligência financeira. Outra dica, corte despesas. Corte despesas. Por que você tem que dormir com as luzes acesas? A não ser que você tenha algum pânico. Luz acesa e às vezes 3 em um lustre só. Por que você tem que tomar banho 30 minutos
com o chuveiro, gastando tudo isso de... Olha, economia é estilo de vida. Área financeira é estilo de vida. Você quer ver uma pessoa econômica? Você vai ver desde quando ela lava a louça, o tanto de água que ela deixa escorrendo. Você acorda de manhã, você vai lavar o rosto, fazer sua higiene pessoal. Você vai abrir a torneira. Você não precisa deixar a torneira aberta derramando água. Afinal de contas, nós estamos até aí no nosso país com dificuldade em relação à energia, à elétrica, está tendo algumas, né? Vai passar a roupa, não precisa passar a roupa todo dia junta. Aliás, se você colocar direitinho no varal, muitas das suas roupas não precisam ser passadas, sabia disso? Não fique fazendo despesas extras. Eu estou falando de coisas práticas até dentro da sua casa. Ensine, aprenda para ensinar, ensine os seus filhos. Reduza sua conta de energia, corte suas despesas com férias. Está devendo a todo mundo e tem férias? Não pode ter férias, não. Vai sim ter férias dentro de casa, sabe onde? No quintal da casa. Não tem como fazer uma coisa extra. Você está entendendo? Ah, mas eu preciso, senão eu vou surtar. Você já está surtada faz tempo, porque você já está devendo. Você já está desequilibrado, porque você ainda não se deu conta disso aí. Corte os custos de locomoção. Ah, Cíntia, olha, o combustível está caro. Então, por que é que você dá 5 idas durante o dia? Em uma ida só, você já leva as crianças na escola, para quem tem filho. Passa no mercado, que é caminho. Observa quais são os mais em conta. Ah, eu vou no mais caro da cidade. Mas você não pode ir no mais caro, porque você no momento não está podendo. Mas a minha vizinha vai, mas a sua vizinha não é você. Talvez a sua vizinha esteja podendo, você no momento não. Quem sabe quando você organizar suas finanças, você vai estar lá também. Grande pergunta-chave para a área financeira. Ah, eu quero comprar isso. Aí a próxima pergunta que não pode faltar na sua mente. Mas eu preciso? Não. Então eu não vou comprar. Por que que você tem que ir para o shopping comprar coisa todo dia? Você não pode ir para o shopping tomar uma casquinha de sorvete ou enfim, não sei o que é que você gosta, algo que... Você não precisa ir para gastar além do que você pode passear. Você pode passar pelas vitrines, levantar o seu pescoço, olhar, observar, usar, comprar quando você puder. Isso não é errado. Você deve andar assim bonita, né? Pobre, mas limpinha, de acordo com as suas finanças, arrumada. Nós, como mulheres de Deus, devemos andar com ordem e decência, bonitas, arrumadas, cheirosas. O cabelo tem que estar pintado, não precisa ficar... Ou então você deixa ficar branquinho, que também é bonito, mas enfim, cortadinho, a unha limpinha, fazer a nossa higiene, fazer os nossos investimentos, nos preparar para os dias difíceis. Venda todas as coisas que não tem necessidade, não fique acumulando coisas. Tem mulher que é muito acumulativa, acumula até potinho de sardinha, que fica com aquele cheiro horrível. Para que isso? Organiza tudo, inclusive as suas finanças. Você precisa chegar... Eu falei muito mais aqui de dívidas de quem está endividado, mas eu queria dizer para você que você pode ir muito além do que isso. Você pode fazer investimentos. Você pode fazer o seu dinheiro render, você pode ser empreendedora, se você tiver afinidade para isso. Senão, você não se enfia, senão vai ser outro problema. Eu não estou dizendo para você fazer se você não foi chamado e não sabe fazer isso. Aqui é para quem já está num nível maior, tá? Você pode se melhorar. Você pode fazer investimento a curto prazo, a médio ou a longo prazo. Cíntia, eu nunca nem sabia disso. Sim. Eu conheço pessoas de confiança cristã que fazem excelentes investimentos. Se você quiser conhecer, me manda um recadinho, deixa seu contato aí, que eu vou indicar para você. Trabalhar, investimento financeiro, faça o seu dinheiro render. Às vezes você não sabe fazer. E a gente sabe que a área financeira, ela é instável. Tá, mas eu estou com um dinheiro aqui, eu tenho aqui 10 mil, eu tenho 15 mil, mas eu não sei o que fazer. Não deixa, dinheiro parado é prejuízo. Faça esse dinheiro render. Como? Alguém de confiança, né? Para qualquer pessoa, né? Por isso que eu estou dizendo que eu tenho alguns contatos. Para que você possa ver o fruto do seu trabalho e ver o seu dinheiro rendendo, multiplicando isso, não é pecado. Que tal você começar a pensar nessas coisas? Que tal você começar a fazer com que o seu dinheiro renda, o seu dinheiro seja usado para glorificar a Deus? Não importa quanto você tenha, você precisa aprender a ser fiel e usar cada recurso que o Senhor financeiro lhe dá para a glória do nosso Deus. Ai, Cíntia, mas eu até queria fazer um investimento, mas eu não sei fazer.
Deixe seu contato aí, o seu WhatsApp, que eu entro em contato com você. Vou poder lhe apresentar algumas pessoas que já trabalham por isso. Você não precisa errar, né? E aí, ó, todo mês você vai ter o seu retorno financeiro, vai fazer o seu investimento financeiro, ao invés de ficar parado ou na poupança, coisa que simplesmente está ali, mas que não vai te trazer rendimento. Então, queridas, essa é uma decisão acertada. Saber lidar ou fazer com que o dinheiro seja usado para a glória de Deus na nossa vida é um assunto sério, é um assunto espiritual, e eu gostaria que você pudesse já começar com atitudes práticas, a cuidar melhor, a ter um olhar atento para essa área que o Senhor requer que nós nos qualifiquemos e que nós nos aperfeiçoemos. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo me abençoe para que nós sejamos verdadeiras administradoras do Senhor, vendo o fruto do nosso trabalho, vendo a bênção do Senhor sobre os nossos celeiros, para que eles se multipliquem, para que nós sirvamos de bênção também na vida da nossa família. Porque se você é uma mulher econômica, se você tem inteligência financeira, se você sabe administrar os recursos financeiros que o Senhor deu, certamente os seus filhos também já vão aprender. E você pode ensiná-los, inclusive dando mesadas por mês, não é? Ensinando, olha, isso aqui você pode gastar, isso aqui você não precisa gastar. E assim você vai observar que eles vão aprender. Aprenda a lidar com as perdas, com as frustrações. Eu me lembro quando os nossos 3 filhos eram pequenos, eu e meu marido, às vezes, morávamos em São Paulo, levávamos um supermercado bem grande, colocávamos num corredor que eles amavam, que tinha chocolate, salgadinho, coisa de criança. E falávamos assim para eles, escolham 3 coisas. E eles rapidamente, felizes, o olho brilhava, escolhiam as 3 coisas. Meu marido ficava na ponta do corredor e eu em outra, né? Para que a gente não os perdesse, porque eram supermercados grandes. Então íamos até o caixa. E no caminho até o caixa, a gente ia dizendo assim para eles, escolheu as 3 coisas? Ah, que legal, o que é que você escolheu? Cada um ia falando. E aí, eu e o meu marido falava assim, agora, dessas 3 coisas que você escolheu, você escolhe apenas uma e você vai ganhar uma coisa. Que tempo precioso, é bem verdade que dava tristeza no coração de ver aquele olharzinho deles assim, mas nós gostaríamos de ensiná-los a ter prioridade, a saber o que é mais importante, a passar pelas frustrações. Então, não deixe de ensinar os seus filhos, mas você só vai poder ensinar se você primeiro souber. Aí você talvez diga, perdi tanto tempo se eu tivesse ouvido isso. Se você ainda está viva, hoje é o tempo oportuno para o aprendizado. Se você quiser algumas dicas, deixa um recadinho aí que a gente vai poder, dentro daquilo que a gente já aprendeu, poder te auxiliar para a glória do nosso Deus. O nosso desejo é que você continue crescendo nessa área e seja uma grande bênção, usando o seu dinheiro para a glória de Deus, como todas as demais áreas da nossa vida. E agora eu gostaria...